Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar da angiosperma. Observa pessoal que nós começamos a falar lá das briófitas, né, avasculares, pteridófitas vasculares, né, gimnospermas, plantas vasculares produtoras de sementes, e agora nós vamos falar das angiospermas, que são plantas produtoras de semente, frutos, flores, né, que já está no topo já da cadeia evolutiva, ou seja, já está bem adiantado aí no caso, no processo evolutivo. Então as angiospermas ou antófitas no caso também, são plantas que são adequadas a diversos ambientes, né? Elas vão produzir principalmente as suas flores e frutos, então, ou seja, pessoal, elas vão estar em vários lugares, inclusive até na água, né? Nós vamos encontrar ela também, né, em pouquíssimas na água salgada, mas na água doce, tá bom? Regiões de deserto, matas, florestas, é o que tem mais diversidade de todos os organismos aí no caso do reino vegetal, beleza? Ou seja, pessoal, uma grande importância dele aí também, que nós vamos poder estar falando, é o processo de ser fotossintetizante. Eles são fotossintetizantes. Mas também eu tenho algumas espécies parasitas também, pessoal, né? Como o cipó-chumbo, né? No caso aqui ele não tem clorofila, então ele vai absorver esse processo aí, retirando aí a seiva elaborada de outra planta, o caso o hospedeiro dela, beleza? No caso também tem algumas espécies que eu vou chamar de epífitas, que no caso aqui que elas vão viver apoiadas, que é o caso aqui das bromélias, das orquídeas também, tá? Ou seja, para pegar mais luminosidade, para buscar mais esse processo, aí para poder melhorar a sua qualidade de vida, beleza? Então podemos também aí, no caso, observar também o mesmo processo, o que é o gametófito, o que é o esporófito, né? E nesse caso aqui o esporófito é a parte, né, duradoura que nós vamos ver ele na natureza. Então, ou seja, eu vou ter aí a parte onde eu vou ver a raiz, caule, folhas e frutos e sementes. Os gametófitos, no caso, são dioicos, tá? Eles são reduzidos aí, dependente aí do esporófito, tá bom? Ou seja, ele depende para gerar, no caso, esse óvulo e esse, no caso, da osfera dele aí, né? A gente pode falar assim, e também aí o seu pólen, tá? Que no caso aí, vai fazer a fecundação dele. Já o gametófito feminino, pessoal, eu tenho o saco embrionário, né? O megaprótalo, que ele vai ser aí, no caso, o óvulo, tá bom? Que ele vai ser o material que vai ser fecundado. Fecundado pelo gametófito masculino, que vai produzir aquele pólen que vai gerar aí o tubo polínico, né? O microprótalo, ou seja, ele é bem pequenininho. Por exemplo, ali a gente vê o ovário dentro. Nesse caso aí, o ovário do gametófito feminino, nós vamos chamar aí de gineceu. E o gametófito masculino, nós vamos falar que é o androceu, o pólen, né? Vai sair aquele pólen aí, que vai ter o núcleo espermático, que vai aí conectar aí com esse óvulo, pessoal. Então, né, fazendo aí, no caso, esse processo de fecundação desses indivíduos. Podemos classificar ele, pessoal, em magnolíticas, tá? No caso aqui, nós vamos falar aqui das magnólias, né? São mais primitivas, ela parece um pouquinho com as gimnospermas, mas aí, nesse caso aí, é diferente. Bom, agora as principais, as mais conhecidas e mais estudadas no caso aí, nós podemos falar das monocotiledôneas, que vai ser o milho, o arroz, o trigo, tá? A aveia, que são plantas aí com raízes fasciculadas, as folhas aí, as nervuras paralelas, né? As mais simples, aquelas raízes que não ficam muito profundas no solo, são raízes pouco profundas, tá bom? Fica aquelas raízes mais por fora da sola. Já eudicotiledôneas, né, são as outras plantas, elas vão formar leguminosos, feijão, soja, milho, lentilha, pau-brasil, ipê amarela, aquela que formam raízes pivotantes, raízes que formam como fosse pivôs, que vão até o fundo da terra para procurar água, né, mais profundo. Então ali eu estou falando desse processo onde eu tenho que as dicotiledôneas, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho depois a diferença das monocotiledôneas e da dicotiledônea. Olha aqui. As monocotiledôneas, eu vou ter que as sementes com um cotilédone. Cotilédone é aquele grãozinho do milho. Ele é formado por um cotilédone. Já na dicotiledônea,
eu vou ter semente com 2 cotilédones. Ou seja, já viu aqueles 2 carocinhos do milho? Aqueles 2, o feijão, por exemplo, o feijão, quando ele quebra, ele tem 2 partezinhas, não tem uma parte e outra. Aquilo ali é material de reserva. Essa planta vai utilizar esse material aí, pessoal, para crescer, para formar as primeiras folhazinhas. Então ela precisa desse material de reserva. Então, a de monocotiledônia mono 1 e a dicotiledônia, ou seja, 2 cotilédones aqui. As folhas das monocotiledôneas, elas são pareadas aqui, igual a folha do milho, né? A nervura aqui são paralelas. Já no caso, as dicotiledôneas, elas são arraizadas, parecendo, no caso aqui, as nervuras ramificadas. É uma diferença, né? Os feixes liberanhosos, o caule, você já chupou cana, né? Aquela cana, não o caldo de cana, mas chupou a cana mesmo, cortou lá, né? Você pode observar que o caule dela, os vasos lenhosos são difusos, né? Não são muito concêntricos, igual nas dicotiledôneas. Na dicotiledônea, não, a gente tem aqui, no caso, a parte externa, o xilema, o floema, né, dos vasos aqui, floema, tem as radiações dele, então, ou seja, ele é bem concêntrico, dá pra gente observar ele direitinho aqui no caule. Folhas monocotiledôneas, eu tenho folhas trímeras, né, no caso aqui, né, pareadas aqui por 3. Já nas dicotiledôneas, eu tenho flores, no caso aqui, né, com 4 ou 5 pétalas, então há uma diferença também. Frutos, né? Então, 3 carpelos, no caso aqui do fruto, monocotiledônea, e fruto com 5 carpelos aqui, né? De dicotiledônea. Raízes fasciculadas, parecendo uma cabeleira. Aqui nas dicotiledôneas eu tenho raízes formadas de pivôs, pivotantes, né? Então, ou seja, aqui eu tenho a ausência do câmbio. O câmbio é essa parte aqui, pessoal, que não tem nas dicotiledôneas, e nas monocotiledôneas eu não tenho, porque ela fica difuso dentro dele. Então, ou seja, olha a diferença básica. Pessoal, ó, isso aqui tem que saber disso aqui, pessoal. Isso aqui não é decorar, não. Isso aqui é aprender mesmo, por isso que é muito importante, tá bom? Na hora da gente fazer uma prova. Aqui só para a gente exemplificar melhor, né? Flores trímeras, ó. 3 aqui, ó, mais 3, né? No caso vai dar 6. Aqui, folhas aqui pentâmeras, ó. Nós temos 5 aqui, no caso, ao estilo dela aqui, né? Bem diferenciado. Pessoal, a folha nervada, aqui nervuras paralelas na monocotiledôneas, raiz aqui da dicotiledônea pivô, aqui a raiz da cabeleira, né? Aqui, ó, o caule dela aqui, o material xilema e floema fica difuso. Aqui não, aqui é bem diferenciado. Aqui eu tenho o xilema mais interno, o rádio dela aqui, né, como se fosse um material de proteção, o fluido bem diferenciado, né? Cotilédone, um cotilédone, aqui eu tenho 2 cotilédones, então, ou seja, dá para fazer corretamente a diferenciação entre um organismo e outro. Bacaninha, pessoal? Pessoal, bem facinho essa matéria aqui, né? Acho que a gente não tem muita dificuldade em falar um pouquinho sobre ela. E irei trabalhar com vocês agora os exercícios aí pelo Meet ou pelo WhatsApp. Belezinha, pessoal? Um abraço e até mais!